Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos ao nosso canal chamado Bíblia com Diego. A paz do Senhor a todos, boa tarde, certo? Estou fazendo esse vídeo para dar continuidade ao nosso trabalho sobre os profetas, certo? Já falei de alguns profetas e na teologia eles são chamados de profetas maiores, são os 4 profetas. Isaías, tem Jeremias, Ezequiel e Daniel são catalogados como profetas maiores, e agora estou falando sobre os profetas menores. São chamados assim porque uns têm o livro mais comprido, né? O conteúdo é maior, e outros o conteúdo é bem menor. Por isso que são catalogados entre profetas maiores e profetas menores, certo? E eu já falei sobre Oséias no vídeo passado, e agora irei falar sobre o profeta Joel, que é um profeta pouco mencionado muitas vezes no círculo cristão, mas foi um profeta de suma importância, porque através dele veio uma mensagem que hoje em dia é muito pronunciada, mas o profeta em si ele é muito esquecido. Bem, amados, você que não é inscrito no nosso canal, procure se inscrever se você gostar, é claro, do conteúdo bíblico. E você que não já é inscrito, não esqueça de acionar o sino de notificações e também deixar o seu like e até mesmo comentário se for possível, certo? Então compartilhe o vídeo com um número maior de pessoas que você conhecer, para que essas pessoas também possam ser edificadas, visto que a mensagem não é somente para aqueles que são cristãos, mas também é para aqueles que não são cristãos, certo? Deus fala com todos, certo? Deus não tem acepção de pessoas. Bom, eu vou ler aqui alguns trechos bíblicos, aí depois disso eu vou fazer uma breve exposição, certo? Em Joel, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim mesmo: a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte, certo? Então aqui nós temos um breve trecho do livro de Joel, onde justamente vai ser feita, ou estava sendo feita, uma abordagem contra os líderes do povo, que eram anciãos, né? Justamente essa classe de pessoas, elas eram bem visadas, porque era uma classe muito respeitada. Outra classe muito respeitada eram os sacerdotes, certo? São classes que eram reconhecidas por todo Israel. Então o profeta Joel é levantado por Deus com o intuito de protestar contra a corrupção moral e política que existia naquele tempo. Então, 2 destaques nós podemos dar para o livro de Joel. O primeiro destaque, que fala-se muito hoje em dia dentro das nossas igrejas, e o segundo destaque, que também fala-se muito hoje em dia dentro das nossas igrejas. A primeira coisa está nos versículos seguintes, versículo 4 até o versículo 5. Mas o versículo 4 precisamente, que fala das fases do gafanhoto. O gafanhoto, como nós sabemos, ele passa por algumas fases, certo? Aonde ele acaba sofrendo um tipo de metamorfose muito semelhante à borboleta. Bom, nessas fases, Deus estava mostrando ao povo, por meio do profeta Joel, como as suas colheitas iriam ficar dizimadas, porque o povo de Israel, eles não estavam agindo de forma correta, de acordo com a lei de Moisés. Ou seja, eles não estavam entregando tanto os seus dízimos, nós sabemos que é uma parte, um percentual que deveria ser entregue à casa do tesouro, certo? Como também eles não estavam entregando suas ofertas. E outra coisa, eles também não estavam agindo de forma justa e honesta com os mais necessitados. Por isso que Deus ia permitir que uma grande praga ou enxame de gafanhotos viesse a assolar a colheita dos israelitas. Ou seja, o livro ele é muito semelhante a essa parte, ou esse trecho de
de Joel é muito semelhante ao que é falado em Malaquias. Porém, amados, muitos dos pregadores de hoje, eles usam textos bíblicos isolados do Antigo Testamento para querer justificar práticas dentro do cristianismo, ou seja, do Novo Testamento. Esse texto aqui fala de uma praga que Deus permitiu que veio sobre Israel, porque eles estavam fazendo coisas que não deveriam fazer. Então Deus permitia que certas pragas viessem a assolar com a colheita israelita. Esse texto não tem nada a ver com os cristãos, certo? Desde quando começou a era cristã até o dia de hoje, do século 21. São textos totalmente diferentes, certo? E que não pode ser aplicado aos nossos dias, a não ser que se utilize como uma espécie de exemplo e não um exemplo, certo? Então, esse texto aqui está falando que os israelitas estavam negligenciando as coisas de Deus. Então, esse enxame de gafanhotos estava devorando a colheita israelita, certo? Para quem é cristão, para quem conhece a palavra do Senhor, fica muito mais fácil absorver esse tipo de informação. Mas muitos líderes atuais, líderes que desejam extrair ou tirar o pouco que a pessoa tem, e eu falo em relação tanto à questão material como à questão emocional, se utilizam desses textos para que essas pessoas possam dar até mesmo aquilo que elas não têm, e quando na verdade não é assim, certo? Todos nós devemos estar cientes de que Deus é um Deus justo e não um Deus tirano. Bom, um outro texto que caracteriza o livro do profeta Joel é justamente o texto que vai falar sobre o milagre, certo, do Pentecostes, que fala em Atos, no capítulo 1 ao capítulo 2, precisamente, onde vai acontecer que o Espírito Santo será derramado, certo, sobre toda a carne, sejam eles judeus ou não judeus, ou seja, a promessa para quem crer. Então, o profeta Joel vai ser usado aqui por Deus para dizer que vai chegar um tempo em que o Espírito Santo vai morar na vida de todo aquele que aceitar a Deus como seu salvador pessoal, certo? Visto que naquele tempo Jesus não existia, por isso que eu estou falando aqui sobre Deus e não sobre Jesus. Mas no nosso tempo, todos os que aceitarem Jesus Cristo como seu salvador pessoal terão como recompensa o Espírito Santo de Deus habitando em seus corações. Então, esse é o parâmetro que o livro de Joel está trabalhando, com essas duas mensagens muito importantes. É claro que existem outras mensagens também muito importantes, tal como essa, né, amados? Mas o livro de Joel, ele fala de um assunto também muito importante, que é a questão da justiça social. Quando nós somos injustos, Deus certamente vai tentar abrir nossos olhos para que a gente possa enxergar, para que a gente possa ver, para que a gente possa voltar ao caminho da justiça. Mas quando nós estamos caminhando pelo caminho da injustiça, então Deus permite que muitas coisas aconteçam conosco. Infelizmente, quantas pessoas que nós conhecemos que estão na desobediência, estão fazendo a sua própria vontade, estão traçando um caminho errado. E o que acontece? Muitas vezes essas pessoas, elas recebem como recompensa aquilo que elas plantaram. E muitas vezes essa recompensa é a própria morte física, porque a espiritual já aconteceu. Agora é a física. Então, amados, o livro de Joel, ele nos traz uma mensagem muito importante. E essa mensagem importante que Joel, ele vem nos trazer, é que devemos ficar atentos e vigiar para que nós possamos sempre estar atentos a ouvir a voz do Senhor, jamais dela nos desviarmos. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Jesus Cristo possa habitar em sua casa. E é claro que Deus, ele está com você, Deus está na sua frente, se caso você estiver no caminho da retidão, certo? Então, amados, fiquem em paz com Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Amém?